Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que marcou encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo a mais um bloco do Café com Velocidade, agora falando de Stock Car, a principal categoria do Brasil, voltou mais uma vez para Campo Grande, para mais uma etapa, mais duas etapas da temporada 2018 do campeonato e, como de costume, como vocês utilizaram bem quando falaram de Stock Car da última vez, como essa categoria perde oportunidades para fazer provas boas. Até quando o cenário parece diferente do habitual, onde os pilotos têm que forçar algumas ultrapassagens, ou que os pneus com um desgaste um pouco mais excessivo ajudam a fazer com que a categoria tenha disputas mais acirradas, sempre tem alguma coisa que gera dúvidas no ar. Bom, como isso acaba sendo relacionado com a corrida número 2, vamos falar primeiro da corrida número 1. Que, claro, vão ter lances já conhecidos, aquela questão do push to pass, coisas que vão de encontro àquilo que a gente já fala da Stock Car, mas que de início teve aí a sua disputa entre Daniel Serra e Felipe Fraga, se desenvolvendo e sendo resolvida em dois pontos diferentes. Primeiro um erro do Serrinha que o Fraga aproveitou, e depois, mesmo com o Fraga perdendo tempo no pit stop, ele foi para cima e fez uma bonita ultrapassagem no piloto que é líder do campeonato. E aí, gente, Thiago Raposo, Diogo Gomes, essa primeira prova da Stock Car apontava até um final de semana um pouco mais propício, por mais que a gente tenha visto algumas coisas que a gente já vê desde o princípio, mas algumas coisas interessantes nessa prova. Eu acho que tem pontos interessantes, principalmente essa vitória, essa vitória, né? Mas o lance do Fraga que dá a vitória, ele é muito positivo, ele é gerado, ele começa por conta do push to pass, né? Que ele vai buscar a desvantagem que ele tem na reta, mas ele chega na reta meio que lado a lado ali com o Serra, que é principalmente o líder do campeonato. E atual campeão, né, também, e faz um movimento belo, arriscado por fora, repito, muito ajudado pelo push to pass, mas existe uma braveza ali dele, não foi aquela simples ultrapassagem de meio de reta, de apertar, colocar do lado e passar, pelo menos no meu julgamento não. Então, méritos a ele por isso. A primeira corrida como um todo, eu acho que ela tem até alguns pontos positivos, tem algumas brigas ali para a terceira colocação, mas nada que possa receber exatamente grande destaque, além desse movimento do Fraga, que, enfim, quando tem um movimento de briga nesse sentido é bonito, e o que dá a liderança da prova e consequente vitória, ainda mais em cima de um piloto como o Daniel Serra, tem que ser destacado. Thiago Raposo. Se eu fosse um ouvinte do Café com Velocidade, não que eu não seja, porque quando eu falto as edições eu sou um ouvinte do Café com Velocidade, mas se eu fosse um ouvinte, não um membro aqui da mesa do podcast do Café com Velocidade, eu ia falar assim, eu não vou ouvir mais esses caras falar de Stock Car, não. Eu tô cansado, já há 5 anos eu vi a mesma coisa, esses caras só falam a mesma coisa. E ouvinte, eu compartilho de você da mesma frustração, mas eu não consigo falar outra coisa. Eu juro que eu queria vir aqui no programa e desenvolver de outra forma esse programa. Mas o que foi a corrida 1? Foi uma corrida com pouquíssimas movimentações, pelo menos ali na frente, em que o Serra erra e perde a liderança, ou seja, não teve briga de verdade, né? Foi um erro que o Fraga passou lá com tranquilidade.
E aí no pit a equipe do Fraga tem um probleminha com a roda dianteira, e aí o Serra volta na frente, ou seja, também não teve briga, porque foi uma disputa, foi uma troca de posição no box, e que o Fraga retorna para a liderança com o botão de ultrapassagem ligado, fazendo uma passagem. Tá, para fazer o complemento da ultrapassagem precisou de muito braço para segurar o carro e tudo mais, mas não tira o fato do botão de ultrapassagem estar ligado. Então é isso, a primeira corrida foi isso. Então eu adoraria muito realmente que a Stock Car aproveitasse as chances e as oportunidades que ela tem em mãos, com um grid muito bom, né? Tem muitos pilotos muito bons ali, reconhecidos, e outros não. Mas eles, na minha mera opinião, sabe, na minha singela opinião, eles não conseguem aproveitar. Eu não consigo vir cá numa segunda-feira para gravar um bloco da Stock Car e ignorar esses pontos que me saltam os olhos a cada etapa da categoria. Isso aí pode ficar até como desafio para os ouvintes. Desafio incomodados. Aguentar uma coisa. Não, brincadeira. Não, eu imagino que tem ouvintes, igual o Raposo falou aí, que estejam incomodados nesse sentido de, pô, mas vai ser o mesmo discurso, sei lá, ou enfim, de darem opções, de darem dicas, de darem sugestões. A gente é muito aberto nossos contatos, Twitter, e-mail e tudo mais. Nós sempre muito abertos para esse tipo de feedback dos nossos ouvintes. O pessoal dos operadores dá um feedback constante para a gente sobre várias coisas, e a gente tem que agradecer muito a eles por isso. Mas, enfim, até que se tem esse ouvinte, deve ter, claramente, esse tipo de ouvinte não satisfeito, como o Raposo destacou bem, até ficar aberto espaço para sugestões e, enfim, coisa do tipo. Mas, ainda sobre a corrida 1, essa foi uma semana como um todo, na realidade, mas que na corrida 1 foi bem marcante, a questão de como a pista estava suja, né, por conta do traçado ali. É uma característica de Campo Grande, mas foi impressionante quando qualquer piloto, na realidade, né? Eu ia dizer alguns pilotos, mas na realidade qualquer piloto. Eu um pouquinho fora da linha, ele já perdia bastante, né? Essa ultrapassagem que o Raposo falou, a primeira ultrapassagem, quando o Fraga assume a primeira colocação antes de ter o erro nos pits, é por conta disso, né? O Daniel Serra perde um pouquinho na freada e aí vai lá fora e já perde bastante tempo, mas tiveram outros lances. O próprio lance que o Piquet se envolve no acidente também é um desses casos que o piloto vai um pouco fora da linha e aí o carro fica preso na sujeira e não consegue voltar. É meio que corrida em oval, né? Para quem acompanha corrida em oval sabe o que eu estou falando. O piloto vai um pouquinho acima da linha, pega aquela sujeira e fica preso na sujeira, não consegue mais, entre aspas, desgrudar para voltar para a linha ideal, ou até consegue, mas perdendo muito tempo, ou com um leve acidente, ou indo fora da pista rapidamente, enfim. Essa questão eu acho que acabou sendo muito importante, porque nós tivemos provas, como por exemplo a do Lucas de Grassi, sendo danificadas bastante, né, nesse sentido aí, enfim. Aí é uma característica da pista, não tem muito o que fazer, mas só destacar que foi um ponto que realmente chamou muita atenção, e que monopolizou as opções de briga ou opções de ultrapassagem basicamente nas retas, porque durante o traçado mais sinuoso, qualquer pontinho, qualquer centímetrozinho a mais ou a menos fora da linha já gerava uma grande perca de velocidade, de linha, de corrida e tudo mais. Isso porque eles não utilizam, vamos dizer, o traçado mais apertado de Campo Grande, né? Que tem depois da curva no final da reta, quando eles entram naquela parte do miolo, tem uma curva esquerda, uma perna esquerda mais curta. Era antiga, o antigo traçado de Campo Grande exigia uma freada grande à esquerda, né? Que causava muitos problemas aos pilotos, tanto é que fizeram modificações na pista e esticaram essa perna. Ela ficou uma pequena reta ali, 50 metros, e uma curva mais aberta, de um raio maior à esquerda também, o que ocasionava um menor desgaste dos carros. Mas se tivesse utilizando essa perninha menor, aí sim, aí vocês iam ver o que era escapar e tudo mais, porque ali a coisa ferve, né? Um traçado que já tem características de um traçado antigo, né? Uma pista acaba sendo estreita, por mais que tenha ali as referências a pista do Autódromo de Jacarepaguá, inclusive no layout, já é uma pista antiga, enfim, e isso parece que, de certa maneira, também prejudicou um pouco
o desempenho de alguns pilotos, pelo que o próprio Diogo disse, questão de pista suja e alguns outros pontos também. Eu queria só trazer um ponto legal que eu vi do Felipe Fraga falando a respeito da ultrapassagem. Ele foi pro tudo ou nada, né? Segundo palavras dele mesmo. Ele acreditou que podia passar por fora, houve até a empolgação da narração, que foi por fora. É claro que a questão de já entrar com o botão de ultrapassagem ajuda na potência, mas aí eu tenho que fazer um pouco dar a mão à palmatória, não é porque a Stock Car comete os mesmos erros que o Raposo citou, que eu não vou mencionar que a manobra do Fraga tenha esse ponto diferente, né? De ele conseguir fazer uma trajetória que ninguém conseguiu. Ninguém em nenhum momento conseguiu fazer a trajetória que ele fez naquele ponto da pista. Diogo, Raposo, ainda quer comentar mais alguma coisa da prova 1 ou já podemos passar para prova 2 e as suas polêmicas? Afinal de contas, né? Stock Car sem polêmica não é Stock Car, né? Não, o top 10 do Vitor Gens, legal que ele conseguiu fechar ali, é uma posição interessante para ele. Eu acho que até para já fazer a transição também com algo que aconteceu na corrida 2, que a gente vai começar a falar agora, a largada que inicialmente pareceu limpa e no final das contas não foi limpa, né? Nós acabamos perdendo 1 ou 2 carros ali, mas é um ponto que a Stock Car esbarra nessa questão de largada, são quase 30 carros no grid, então é natural que se tenha um toque, são carros de turismo. Eu sou um cara que defendo bastante toque em corrida de turismo, é um negócio que para mim é base, é essência, meio que tem que ter. Você pode usar o corpo do seu carro para poder ganhar ou perder movimentos, posições, espaço, o que seja. Mas os pilotos da Stock Car, não sei se pela característica da pista, não pode dizer característica da pista porque isso acontece em todas as provas, mas mais uma prova tiveram acidentes ali na largada. A própria narração, né, da TV brasileira faz quase uma torcida para não acontecer nada, acontece no final ali. Como foi na TV internacional, Diogo? Agora fiquei curioso, já que você mencionou vai que tem alguma motorsports.tv aí que transmite. Não duvido nada que tenha. Do jeito que você mencionou, eu achei que, né? Poderia ter, mas... Dia desse eu descobri a Superbike britânica sendo transmitida no canal italiano. Com uma paixão assim impressionante, me deixou surpresa até. Aí, enfim, mas o próprio narrador, né, fez quase que uma torcida para que não acontecesse nenhum acidente. Acontece ali, o Pisoni tem problemas e tudo mais. E aí na corrida 2, aí fazendo o link, também acontece problemas na largada, até maiores, né, porque a gente perde de cara, assim, no início, na primeira volta, Marcos Gomes, Max Wilson e Felipe Fraga, né, 3 nomes importantíssimos da categoria como um todo e importantes também na corrida 1. Exato, e aí o que é curioso, Thiago Raposo, é que a largada acontece na reta oposta, né? Eles mudaram a largada para a reta oposta, onde teria mais espaço, mas todos os problemas se desenvolvem no setor da parte mais mista, onde os carros andam mais devagar. Alguma coisa que você queira mencionar desse ponto, Raposo? Não, eu quero colocar outro ponto que me desagrada bastante, né, da corrida número 1, estou mal. Vou abandonar, vou parar no box para economizar pneu, para preparar o carro para a segunda corrida. Eu acho isso de uma total falta de sentimento esportivo e de brocha bastante ver, estou mal, então eu vou abandonar, porque como eu não tenho mais chances, eu não vou terminar essa prova, não me interfere em nada, vou pro box, vou lá preparar, vou completar o tanque, vou colocar um pneu novo, tomar uma aguinha e a hora que faltar 2 voltas pro fim dessa primeira corrida, eu retorno à pista para alinhar o carro e largar para a segunda. Não tenho o que falar, Bom, vamos então falar daqueles que priorizaram a segunda corrida e que, por sinal, a segunda corrida. Stock Car. Se você já é tão criticada antes por causa de algumas coisas que acontecem, imagina quando coisas que parecem simples dão tanta polêmica, como um procedimento de abertura do box, como o procedimento de parada nos boxes. Aliás, a gente acho que faz até tem que fazer um importante gancho com um fato que aconteceu também na Stock Light por causa desses procedimentos de parada. Mas
Na prova 2, como o Diogo comentou, né? Acontece as batidas ali na largada, né? Pilotos vão saindo, Marcos Gomes, Felipe Fraga, depois o Max Wilson, e aí alguns dos carros ficam lá e o Barrichello tá à frente com o Attila Abreu em segundo. Aí, por volta dos 20 minutos, faltando 20 minutos de corrida, César Ramos erra, escapa e fica numa posição perigosa. Demora-se a dar uma amarela, safety car entrar e tudo. E quando entra, a confusão se estabelece. Por quê? Entrou o safety car, os boxes fecham. Os boxes estavam fechados, o Rubinho ia entrar pro box, evitou entrar, ficou na pista. Só que os boxes não estavam fechados, porque pilotos entraram. Só que alguns pilotos foram punidos, outros não, porque entraram. E ninguém ficou sabendo na hora da corrida o que de fato aconteceu. Porque, inclusive, os nadadores mencionam que nem a própria Confederação de Automobilismo conseguia explicar o que havia acontecido. Thiago Raposo, só pra gente ouvir o nível de frustração seu nesse momento, já que você falou que as mesmas coisas que acontecem na prova 1 já te aborreciam, imagina esse monte de falta de comunicação que acontece na prova 2, qual foi o seu estado nesse momento da corrida? Cara, tão simples, né? Tão simples de evitar isso. Cara, se eles assistissem... Eu tô falando muito cara, né? Não... Exato. Feio isso. Mas pode continuar. A gente gosta de você assim, espontâneo. Pode continuar. Ouvintes, eu vou trocar o cara por ouvintes. Ouvintes, tão simples de melhorar isso. Bastava assistir um pouquinho de NASCAR. A regra tem que ser clara, sabe? Safety car na pista, pit fechado. Ah, mas o cara entrou punido. Conseguiu dar o migué e não entrar e tirar ali em cima da hora e continuar na pista, beleza. Ah, mas era o Cacá Bueno punido. Ah, mas era o punido. Safety car na pista, pit fechado. Não importa se o cara estava entrando. O diretor de prova tem que ter um botãozinho lá que aciona automaticamente, ou sei lá, um rádio para quem está no controle. Gritou safety car, a pessoa que tem um controle na mão daquele semáforo, se é que tem semáforo, nem é, ou era bandeira, na entrada lá em Campo Grande, tem que ser automático, tem que ser na hora. Não importa se o cara já estava no caminho. Se ele não passou a linha branca lá ainda que delimita que estou dentro do pit, punição. Se ele já está dentro do pit, deu sorte, né? Tem o C virado para a lua, deu sorte, já está lá dentro, fez a parada, volta para a pista e segue o jogo. É tão simples, não tem margem de discussão, não tem como chorar. Não tem, a regra é essa: safety car, pit fechado. Passou da linha, beleza, deu sorte. Tava a 1 milímetro da linha, pit fechado. Mas não tinha como fazer. Azar o seu. Sinto muito, negão. Punição. Simples, não cabe apelação, não cabe Supremo Tribunal, não cabe nada. O resultado sai até antes da corrida acabar, porque a regra é muito clara. Safety car, pit fechado. Safety car, pit fechado. Safety car, pit fechado. Pronto, ponto final. E a confusão é tão grande, Diogo Gomes, porque alguns pilotos que pararam tiveram os seus procedimentos de parada considerados legais e outros não. Então, imagina o que deve estar se falando nos bastidores da corrida até então. Por que alguns pilotos não receberam punição? Por que receberam? Aí vai ter que buscar vídeo de todas as paradas. Enfim, uma típica decisão da Stock Car que estraga qualquer expectativa boa de uma corrida em Campo Grande. Não, e alguns pilotos, não estou julgando a atitude dos pilotos, mas alguns deles já falaram que vão pro STJD para brigar pelo resultado, né? E é um negócio que se tornou tão corriqueiro no automobilismo brasileiro que me incomoda num ponto
Sabe, será que a gente vai pra próxima etapa sem saber quem que vai ficar no pódio dessa corrida? Pelo visto, sim. Enfim, a explicação que eles deram, ou melhor, deixa eu continuar o raciocínio do Raposo, que vai ser melhor. A resolução é o que o Raposo já falou, de deixar bem claro, né? Pit, fecha, não entra, ou melhor, safety car, fechou o pit, não entra e pronto. E a segunda parte, para mim, dessa resposta, é o maldito que tá com a porcaria do botão na mão, saber a hora de apertar ele. Porque o carro ali, é o Ramos, se eu não me engano, que bate e fica lá, como você falou, Rosa, ele fica ali um tempo parado ali e ninguém chama a porcaria de safety car. Ah, mas é porque, sei lá, eles podem dizer, não achava que fosse necessário, depois viu que sim. Aí você faz isso quando os líderes da corrida, os 4 primeiros carros da corrida estão apontando para entrar nos pits, não dá para segurar 30 segundos a mais, ou ter adiantado 30 segundos a menos, precisa... Assim, é um timing errado, existe a demora para fazer a chamada de safety car, quando ele entra no momento totalmente errado, aí a decisão depois disso, ela não é clara, eu terminei a corrida sem saber quem é que ia terminar onde, porque eu vi o resultado final, mas os narradores o resultado verdadeiro. Os narradores não sabiam, eles terminaram a prova falando que terminou assim, mas até a empolgação que é fator da transmissão deles foi miada. A palavra é essa, miada. Exatamente. Aí eu tenho que vir depois para ler que 2 pilotos não foram punidos, né, nessa brincadeira toda. Os outros foram. Acho que Camilo, Casagrande, Brito, Valdeno Brito e o Serra, se não me engano, foram punidos. Porque estavam entrando nos pits ainda, e Bueno e Zonta não foram punidos porque já tinham se comprometido, já tinham cruzado uma linha de entrada ou algo parecido. Nem isso também ficou claro, mas enfim, é uma situação que a regra básica, a regra é básica e ela não ficou clara, ela não foi efetivada, ela não foi, o fato dela não aconteceu, né? Porque se a próxima regra básica é ou sim ou não, e não foi isso que aconteceu, a coisa demorou para desenrolar. Para quem estava em casa foi difícil, para quem estava transmitindo foi difícil. Agora você imagine para quem estava na arquibancada e voltou para casa sem saber quem ganhou a corrida direito. Por um erro de direção de prova, por um não esclarecimento de regra, sim, é complicado. Eu tô tentando não ser massivo em cima desse tocar, mas ela é difícil. É difícil porque esse tipo de lance ele é inadmissível em qualquer lugar do planeta Terra. No campeonato de kart da esquina não pode fazer isso. E a maior categoria nacional de automobilismo, uma das maiores, se não a maior da América do Sul inteira, se presta a esse tipo de papel semana após semana. Agora eu vou puxar um outro ponto, tá? Eu vou falar aqui da corrida em si, como vocês falaram, o resultado da segunda corrida ainda é meio obscuro, né? O Attila Abreu foi declarado vencedor, o Kaká ficou em segundo, o Ricardo Zonta em terceiro, mas tem alguns pilotos que foram punidos. Tá confuso até agora, porque na minha listagem o Zonta que tinha ganhado. Não, desculpa, o Ricardo Zonta, que eles são da mesma equipe, Eu mesmo fiquei com dúvida, porque quando a corrida passa, né, o Attila, apesar de serem da mesma equipe, eu sou mais fã do Attila. Ainda bem que Bárbara Franzin não está aqui, senão ela já te julgaria de todos os nomes aqui por conta desse comentário. Aliás, fazia tempo que você não fazia esse comentário. Enfim, o Zonta venceu e o Attila foi o terceiro, com o Kaká em segundo. Mas um outro ponto que eu queria chamar a atenção nessa coisa de pitstops, tudo, da Stock Car, algo que eu vou falar principalmente com o Raposo, que já acompanhou muitas corridas da Stock in loco, principalmente em Interlagos, que sempre me preocupou é a questão de quantas pessoas ficam na área de boxe sem ter uma utilidade, vamos dizer assim, que ficam próximas dos carros. E esses procedimentos de colocar um bocal de combustível, que no caso aconteceu na Stock Light e que acontece vez por outra na Stock Car, causou um trágico acidente nesse final de semana, né? 3 mecânicos foram atingidos, sendo que um não estava trabalhando diretamente em um dos carros.
Um deles sofreu um traumatismo craniano severo e está em coma induzido no hospital lá de Campo Grande por conta desses absurdos que para mim não fazem mais sentido ter esse número de pessoas na área de boxe tão grande, sem o devido equipamento e ainda por cima se sujeitando a participar dessas cenas, dessas farsas ridículas, desses abastecimentos fakes que expõem a falta de segurança dessas saídas. E aliás, ao ouvinte, às vezes pode ver um acidente desse e entender por que existe a punição do unsafe release. É para evitar esse tipo de situação. Por mais que pareça bobo, pode acontecer em baixa velocidade. E olha só o que aconteceu na Stocklight. Então, eu não sei, aliás, eu nem sei se o Raposo viu as imagens, se ele está ciente do que aconteceu, mas se ele tem essa impressão mesmo que esse tipo de procedimento, essas coisas que acontecem no mundo da Stock Car, talvez mude agora com, infelizmente, mais uma tragédia. Olha, pra falar a verdade, Rosa, em São Paulo, na Stock Car, quando eu vou, eu sempre vejo uma preocupação muito grande, né? Eles colocam todo mundo que é convidado pra dentro do pit, olha credencial pra credencial, quem é camarote tem que ir pro camarote e tudo mais. E quem fica ali realmente é só imprensa ou pessoal da equipe mesmo, mecânicos. Então, o cara que foi atropelado em Campo Grande lá, ele não era nem imprensa e nem mecânico? O que ele era? Como eu vi a corrida hoje, muito correndo pra... Ele era mecânico, sim, mas ele não estava trabalhando diretamente na parada. E aí ele foi arremessado longe, né? Então, mas o mecânico pode estar ali, né? Eu acho que foi mais uma fatalidade, viu, do que outra coisa. Eu acho que, sabe, se bem que Fórmula 1 não aconteceria isso por ser monoposto, mas na Fórmula 1 tem os mecânicos, outros ali e tal. Eu acho que essa eu não coloco tanto na culpa da Stock Car, não. Diogo Gomes. O lance todo é muito confuso, né? Porque você tem alguns mecânicos ali com as proteções, com a proteção padrão, né? Que a Stock Car geralmente usa, que é o pessoal que é atingido e fica no chão, mas tem uma outra pessoa que não tá com esse tipo de proteção, de macacão, de capacete e tudo mais, que recebe um contato, que é o contato mais forte. Inclusive, não é o contato inicial, acho que não, é de fato a última pessoa que recebe contato do carro, mas até pela maneira que ele foi atingido, acaba sendo o contato mais forte, foi o que ficou mais machucado. O ponto que me chamou a atenção, ponto 1, a maneira como o carro ganha velocidade depois do contato. Não sei se tem uma aceleração do piloto, é a impressão que passa. Talvez, sei lá, por confusão de pedais, ou não sei, não consigo definir, mas pra mim dá uma clara impressão que o carro dá uma acelerada depois do contato. Porque, enfim, seria natural que ele ricocheteasse, digamos assim, como já aconteceu em diversas categorias, mas é aquela coisa que bate e para, e esse aí ele meio que bateu e continuou indo, então dá a impressão de ter uma aceleração. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é essa última pessoa atingida, que foi a que ficou mais machucada, que não estava com nenhum tipo de proteção. Pelo menos eu só vi a imagem uma vez, mas pelo que eu consegui ver, não estava com, por exemplo, um capacete, né, de proteção ou nada desse tipo, e a pancada maior foi exatamente na cabeça, né? Não estava com uma roupa especial ou nada do tipo. E querendo ou não, estava numa área ali onde os carros os carros da Stocklight estão circulando constantemente. Então, honestamente, eu fico numa dúvida se tem ou não uma falha da organização ali. Repito, só consegui ver a imagem uma vez, então não deu para pegar detalhes, não deu para ir a fundo nesse ponto, mas a estranheza do lance com relação à aceleração, acho que, enfim, pode acontecer, claro. A imagem dos mecânicos no chão marca demais. Mas a minha maior preocupação é exatamente nesse último contato, nessa última pessoa que não estava que estava sem proteção para a cabeça, sem proteção, enfim, de braço e pernas e tudo mais, que é todo o aparato ali que os mecânicos usam, e que foi, no final das contas, a pessoa que recebeu o maior contato, né, que ficou mais machucada. Esse último cara é o que me levanta as dúvidas, sabe, de se era membro de equipe, se deveria estar ali, se era para estar ali naquela condição, sem estar com proteção, ou se, sei lá, até era um cara de uma outra equipe, enfim, esse cara ali é o que é o meu ponto de dúvida.
Enfim, eu ainda continuo com a opinião que ali a organização falha, acho que tem. Sempre vejo, e por mais que o Raposo fale, ó, a organização vê que tem convidados, colocam nos boxes, eu acho que ali, box, dentro da área de box, não era para ter tantos convidados assim. Em algumas corridas da Stock eu fico até assustado Mas não com tem, o número Rosa. de pessoas. Não tem, Rosa. Eles tiram todo mundo. Eles foi Mas não. Fica todo mundo. Eles criaram tipo um camarotezinho dentro das garagens. Fica todo mundo sentadinho lá. Tem cercadinho, inclusive, agora. Eu não sei se você lembra que teve uma pessoa de um blog, podcast, que foi quase atropelado por um pneu uma vez em uma parada. Mas ali que eu tava com credencial de imprensa, né? Então a imprensa pode ficar pra cá do cercadinho. Mas quem é convidado, não pode ficar onde eu estava, por exemplo, quando aconteceu esse incidente comigo. Mas mesmo assim, é por você mesmo e por outros que ficam nessa área e de vez em quando um ou outro que sai ali, eu acho que tem que ter um rigor maior para evitar esse tipo de situação. Na Fórmula 1, de novo, a gente já vê até desde aquele bizarro acidente na Hungria, que uma roda se desprendeu nos boxes e acertou um cinegrafista pelas costas, até os cinegrafistas, que são as pessoas que ficam com mais liberdade dentro dos boxes da Fórmula 1, acabam controlando muitos passos deles por conta desses perigos que podem acontecer. Afinal, é um esporte de risco. E isso que eu acho que tem que ser relembrado. E, só para finalizar esse ponto, Jailson mandou no e-mail dele, que falou sobre Fórmula 1, ele fez um comentário à parte que acho que vale agora no final, quando mencionou esse acidente da Stock, e ele relembrando também o acidente que aconteceu com o Robert Wickes na Indy, ele fala, esse final de semana tivemos alguns acidentes que nos fazem lembrar que automobilismo e riscos sempre andam lado a lado. Às vezes ficamos mal acostumados com o nível de segurança dos carros atualmente, fazendo-nos esquecer que o risco é inerente ao esporte. Risco, para mim, sempre tento mitigar, por mais que aconteça ou não. Eu sei que pode acontecer, mas devemos evitar, e por conta disso, acho que esse tipo de situação, no caso da Stock, tem que ser pensado de uma outra maneira. Bom, mais alguma coisa para falar da Stock Car? Thiago Raposo, tem mais alguma reclamação a fazer? Eu vou só clamar aos nossos ouvintes que ouçam o que o Diogo Gomes falou um pouco mais cedo. Nos ajude, ouvintes, a fazer o bloco da Stock Car, porque tá cansativo, né? Vamos concordar. Quem é ouvinte nosso aí há mais de 5 anos... Tá cansativo demais, sabe? Nossa, tem Stock Car, vou ter que aguentar aqueles caras. A sorte de vocês é que o Fábio Campos não tá aqui hoje. Diogo Gomes. Não, sem pontos adicionais, só reforçar o pedido que eu fiz anteriormente, o Raposo reforçou aí. Enfim, tentar ver alguma coisa diferente, porque a categoria, mais uma vez, não gerou um espetáculo para ser destacado. O que gerou foi destacado. Eu até tentei fugir de discussões sobre formato e tudo mais, porque realmente, enfim, todo mundo já está bem claro sobre a minha posição, né, de quão insatisfeito com isso eu tô, mas acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos do final de semana lá em Campo Grande. Então é isso, gente, aqui encerrando mais um bloco do Café com Velocidade. Bom, como vocês sabem, este Café com Velocidade, essa edição foi composta de blocos de Fórmula 1 e Fórmula Indy. Você pode ouvir na ordem que você quiser, por isso que dividimos os blocos pelas categorias. Esperamos vocês aqui na semana que vem para comentar também as provas que irão acontecer, Fórmula 1, Indy, se não me engano tem MotoGP, não tenho certeza. Mas se tiver, estaremos aqui com certeza para comentar. É isso, gente. Um abraço e tchau.